Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos meditar num texto? Apocalipse capítulo 17, o versículo de número 5. Apocalipse, seu capítulo 17, o seu versículo 5. Depois você vai abrir Apocalipse 18, o versículo de número 1. Glória a Deus. Apocalipse, livro das revelações, seu capítulo de número 17, o versículo 5. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos, amém? Diz assim: na sua testa estava escrito um nome, o mistério da grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. E na sua testa estava escrito o mistério da grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Agora você vai virar uma página, Apocalipse capítulo 18, o versículo de número 1. Leiamos: depois dessas coisas, eu vi descer do céu um anjo, que tinha um grande poder, e a terra foi iluminada pelo seu resplendor, e clamou fortemente, dizendo: caiu, caiu, a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, abrigo e esconderijo de espíritos imundos, e refúgio para todos os animais abomináveis, porque todas as nações se embeberam da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Podeis tomar o assento. Glória a Deus. Essa semana, meu coração estava tão preocupado com aquilo que eu ia falar, com aquilo que eu ia pregar nessa ceia. O presidente já havia falado desde a segunda semana, desde o domingo após o upgrade, ele já tinha falado. E aí eu coloquei no meu coração, falei: meu Deus, é a primeira ceia do ano, o que eu vou falar? Tem tanta coisa, tantas bênçãos para contar. E eu fui, sabe quando você vai pegando um texto, você vai dissecando ele, vai estudando. Eu falei assim: Senhor, é o ano da reconstrução, por que o Senhor me levou para esse texto, esses 2 capítulos? E aí na quinta-feira eu vim no culto, o culto foi uma bênção, foi uma glória, o pastor contou o testemunho do grande livramento, e aí foi falando sobre batalha, sobre guerra espiritual. E aí eu acordei de manhã ainda preocupado, falei: meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou dizer? E aí novamente o Senhor me levou para esse texto. O livro de Apocalipse é um instrumento de curiosidade, a título de curiosidade de muitas religiões, muitos credos, muitas confissões de fé. Quem é que não conhece o livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse para algum causa pavor, para outros causa curiosidade, e para outros causa apenas espécie de estudo. Nós, assembleanos, pentecostais que somos, acreditamos de 2 formas aqui dentro desse livro: a forma literal e uma forma simbólica. Dentro dessas 2 formas que se lê o Apocalipse, que se medita no Apocalipse, tem subdivisões aqui que a gente pode também ver da sua visão. A visão literária é uma visão de fato de mistérios. Alguns textos aqui é difícil de compreensão. Alguns textos aqui falam de coisas que aconteceu, coisas que estão acontecendo, e posteriormente coisas que hão de acontecer. Algumas escolas teológicas de interpretação acerca da escatologia interpretam o Apocalipse de diversas formas. Se você estudar um pouco, ler um pouco, até mesmo o Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, você vai ver que existem alguns textos dentro do Alcorão se referindo ao fim dos tempos,
se referindo ao Apocalipse e algumas interpretações aqui. Existem 4 visões aqui, 4 formas de observar o livro do Apocalipse. A primeira visão, a visão preterista. O que seria isso, pastor? É uma visão que demonstra os sofrimentos, as agonias, as lamentações de todos os cristãos que sofreram, que estão sofrendo e vão sofrer após o fim dos tempos, após a grande tribulação, após os acontecimentos das últimas coisas, porque o Apocalipse está aqui classificado aqui no texto profético, ou seja, na escatologia, que é a doutrina, o conhecimento das últimas coisas, das coisas que estão acontecendo, aquelas que acontecer e aquelas que há de vir sobre nós. A segunda visão do texto, do livro do Apocalipse, é uma visão futurística, fala sobre o futuro, fala sobre tudo aquilo que há de acontecer. A ira de Deus vai se manifestar sobre os fiéis, a ira de Deus vai se manifestar sobre os filhos da desobediência, coisas que vão acontecer, como também coisas que vão acontecer para os filhos da obediência, galardão, salvação, nome escrito no livro da vida, pisar em ruas de ouro, glorificar a Deus nas alturas e, principal, participar da bodas do Cordeiro. A terceira visão do livro de Apocalipse é uma visão histórica, ou seja, vem trazendo um apanhado histórico de junções de textos e livros. Não tem como você ler o livro de Apocalipse de forma isolada. Alguns livros que você pode ler para te orientar numa visão, de uma leitura mais perfeita. O livro de Daniel, é muito bom você ler o livro de Daniel. É muito bom também você ler Mateus, especialmente o capítulo de número 24. É muito bom você ler também alguns textos de Ezequiel. É muito bom também você ler alguns textos de Malaquias. Ou seja, alguns textos de outros livros vão te auxiliar a você entender a visão histórica do Apocalipse. E a última visão que Apocalipse nos revela, a visão idealista. É uma ideia que é construído num cenário de todos os tempos, de todas as eras, de todas as nações. Não tem como nós que somos assembleanos, aqueles que acreditamos no arrebatamento da igreja, que a igreja vai subir, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, não tem como não tem como entender isso aqui sem traçar uma história das dispensações. São 7 dispensações, ou seja, o que é isso, pastor? 7 períodos específicos que toda a humanidade passou até chegar o dia de hoje. A primeira dispensação é a dispensação da inocência, onde Adão estava plantado no jardim chamado Éden, e a ordenança de Deus: trabalhe, frutifique, cresça, faça com que tudo isso se te sirva, mas a única coisa que tu não pode fazer é o quê? É comer da árvore que está no meio do jardim. A segunda dispensação é a dispensação da consciência. Foi quando Adão come do fruto e dá à sua esposa, à sua companheira, e o texto diz que os olhos deles se abriram e eles se conheceram, eles tiveram vergonha entre si, porque estava nu. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano. Foi quando o texto que a pastora falou aqui ontem sobre a Torre de Babel, ou seja, homens perversos, homens malignos, aonde o pecado era tão agressivo que subiu às narinas de Deus ao ponto de eles dizer o seguinte: subamos e construamos uma torre até o céu para ser semelhante, ou quem sabe ser mais do que Deus. E daí vem a origem Babilônia, ou seja, bagunça, confusão, Torre de Babel. A quarta dispensação é a dispensação da lei, aonde Moisés estabelece a lei, aonde Moisés estabelece os oráculos divinos, a partir de Êxodo capítulo de número 20, para instruir, para redarguir, para orientar os filhos da congregação da casa de Israel, que passou durante 430 anos sobre o jugo de Faraó. Eles não sabiam o que era Deus, eles não conheciam Deus, eles não sabiam quem era o Senhor.
Foi por isso que Moisés teve uma grande dúvida: em nome de quem eu vou falar? Eu vou em nome de quem? O Senhor manda eu ir em nome de quem? Eles não conhecem o Senhor, eles não sabem quem é o Senhor. O Senhor diz para ele: diga que o eu sou enviou a vós, e vocês vão entender que o eu sou vai dar-vos livramento. Essa é a dispensação da lei. A terceira, a quinta dispensação é a dispensação dos patriarcas. Como assim, pastor? Patriarca: Abraão, Isaac, Jacó, e alguns classificam também aqui o patriarca Jó, dispensação patriarcal. E aí entra aqui a sexta dispensação, onde nós estamos vivendo, a dispensação da graça, que Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado, e ao terceiro dia ressuscitou. A última dispensação, isso aqui já é mais um pouco para frente, não tem tempo, eu não vou ter tempo de raciocinar e de montar um raciocínio para te explicar. A última dispensação é milenar, o milênio. E dentro dessas dispensações, pastor, o senhor falou muito rápido, eu não entendi. Vou explicar novamente. São períodos, são épocas, ações determinadas que Deus age com o decorrer da humanidade em cada tempo, em cada época, em cada estação. Chega a dispensação da graça, e a gente sabe que essa dispensação é o período, é a oportunidade que nós temos de adorar como nunca tivesse sido antes. É a oportunidade que nós temos de adorar, de glorificar a Deus, porque essa dispensação vai passar. Daqui a pouco, ou quem sabe hoje, quem sabe daqui a um minuto, ou até mesmo antes da ceia acabar, a trombeta pode tocar, Jesus Cristo pode vir montado nas nuvens, como um Senhor resplendor da glória, e buscar a sua igreja. Aí acabou a oportunidade. Quem tinha oportunidade de adorar não vai adorar mais. Quem tinha oportunidade de ceiar não vai ceiar mais. Quem tinha oportunidade, se foi infiel, de servir, de estar na mesa da ceia, não vai ter mais. A hora é essa, o momento é esse, a oportunidade é esta. Pastor, o senhor leu Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18, fez uma volta total, tremenda, para explicar o que? Eu vou te explicar. Aqui está as 4 visões do Apocalipse. João na ilha chamada Patmos, o último, o derradeiro dos apóstolos, conhecido como amigo de Jesus, o mais íntimo, que colocava os ombros, colocava a cabeça nos ombros de Jesus e chorava. Último dos apóstolos, preso à ilha de Patmos. Lê o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, que ele diz assim: eu, João, vosso companheiro, na aflição, na paciência e na perseverança, eu estou preso, eu estou encarcerado, eu estou isolado na ilha chamada Patmos. Por quê? Por causa do testemunho e da convicção de fé que eu tenho. Eu vi a glória de Deus, eu vi o Senhor se manifestar de forma gloriosa. Esse mesmo Senhor que se manifestou de forma gloriosa, ele tinha uma aparência de um ser celestial, vestia uma veste branca, até as orlas dos seus pés branquíssima, mais alvo do que a neve. O seu rosto resplandecia como o calor intenso do sol do meio-dia. Sobre a sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios, e os seus pés eram como latão reluzente, que acabou de ser sido refinado numa fornalha. E sobre a sua voz era uma voz de muitas águas, ou seja, a voz de autoridade. E aqui que eu começo a pregar. Dei essa introdução de 10 minutos para você entender. Separa aí, voz de muitas águas. Voz fala de autoridade, fala de comando. Voz fala de uma direção. Aí nós lemos Apocalipse, capítulo 17, o capítulo 18. Aí você está com a Bíblia aberta, porque ama a Bíblia. Aí você vai ver a queda desse terrível império, a queda dessa terrível nação. Eu me perguntei certa feita,
Porque não poderia o mal se representar pelos egípcios, porque não poderia o mal se representar pelos assírios, porque o mal não poderia ser representado entre outras nações que foram opressoras de Israel. A título de curiosidade, existem 3 nações inimigas, perversas, as mais cruéis, as mais opositoras que Israel, a nação, o povo eleito, o bichinho de Jacó, enfrentou. A nação que foi opressora de Israel, o Egito. 430 anos de sofrimento, de escravidão. A segunda nação mais impiedosa, que massacrou, que amassou, que roubou, que saqueou o povo de Israel, o povo eleito, foram os filisteus. É por isso que, se você pegar o livro de Juízes e fazer uma leitura minuciosa, você vai ver aproximadamente 34 vezes a citação do livro de Juízes falando sobre os filisteus, homens perversos, homens malignos, que tudo que Israel plantava, eles iam lá, roubava, tirava, saqueava. Essa é a segunda nação mais opressora que Israel teve na sua frente, e a maior e a pior de todas é Babilônia. Aí você faz uma matemática rápida: pastor, como é que o senhor fala que Babilônia é pior do que o Egito? Sim, é pior, porque Babilônia representa um sistema opressor de governo, representa um sistema de oposição a Deus, representa um sistema de depravação moral e degradação espiritual. Aí você entende que o próprio profeta Ezequiel, por 22 anos, quantos anos? 22 anos, pregou, profetizou, redarguiu, orientou os cativos dentro de Babilônia. E Babilônia aqui representa o mal, representa a prostituição, a mãe dos adultérios, a mãe das pessoas malignas e perversas, que se deixam entrar por esse espírito maligno. Eu disse: Deus, essa mensagem é muito pesada, eu não vou pregar sobre isso. O Senhor me encurralou na parede e diz: prega, porque eu tenho resposta de Deus para a minha igreja nesta manhã. Aí o Senhor falou comigo: fala sobre Babilônia, algumas características. Babilônia é poderosa, Babilônia é grandiosa, Babilônia é um apogeu, Babilônia é algo que todos admiravam pela sua beleza, pelo seu apogeu, e uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um monumento que até hoje se vangloria, até hoje se exalta sobre Babilônia, é o seu jardim suspenso, ou seja, a grande maravilha, a grande obra, a grande magnitude que este reino imperou. Por onde passou a Babilônia, destruiu, aniquilou, anulou, matou, degolou. Ou seja, Babilônia é o império do mal, Babilônia é o império da opressão. 70 anos, 70 anos de opressão, 70 anos de solidão, de cativeiro, que os filhos de Israel viveram debaixo do jugo de um homem governante, imperador supremo, Nabucodonosor, o egocêntrico, o mão de ferro, aquele implacável. Táticas de guerra o exército de Babilônia fez para prender a nação de Israel. Táticas de guerra, preste atenção isso aqui esta noite, esta manhã, melhor dizendo. Táticas de guerra, que táticas são essas, pastor? Você se lembra das profecias de Jeremias, durante 40 anos profetizando a nação, que Israel, especificamente a casa de Judá, ia cair, ia perecer, e Deus levantaria um opressor, de repente mais poderoso, mais cruel do que o povo do Egito. Eu vou te explicar por quê. Porque no Egito eles ainda não tinham templo, no Egito eles ainda não sabiam quem era Deus, no Egito não tinha estabelecido os 10 mandamentos, o decálogo, as tábuas da lei. Eles não tinham, era um povo peregrino, não tinha constituído uma regra de adoração. Mas aqui em Babilônia eles já sabiam que era Deus. O templo já estava construído, o altar dos sacrifícios já estava posto, já haviam sacerdotes, já haviam levitas, já havia adoração. E Israel, a casa de Judá, com
considerava o templo de Salomão uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para eles, a glória só se manifestava no templo. Para eles, a glória só se manifestava entre 4 paredes. Se saía do templo, a glória fugia. Se saía do templo, não tinha presença. Aí Nabucodonosor tocou naquilo que era de mais essencial no povo: adoração. Primeira coisa, vamos destruir o altar, vamos profanar o altar, vamos expulsar e bater e humilhar os sacerdotes, vamos tirar, vamos levar a Arca da Aliança, o sinal máximo da glória de Deus, aonde Deus se manifestava na tampa do propiciatório, e uma vez só por ano o sumo sacerdote entrava para prestar sacrifício. Sendo assim, se tivesse pecado, seria consumido, seria abatido pelo próprio Deus. Então Babilônia entendeu: se tocarmos na adoração desse povo, o povo vai dispersar. Se roubarmos a Arca da Aliança, eles não vão ter mais uma referência de adoração. Se batermos nos sacerdotes, humilharmos eles não vai ter mais referência de espiritualidade. Roubaram a Arca da Aliança, roubaram os utensílios dos vasos de ouro, roubaram os talheres, quebraram a mesa do pão do propiciação, roubaram a pia de bronze, profanaram a casa de Deus. A segunda tática de guerra que Nabucodonosor, o egocêntrico, mão de ferro, a própria figura de Satanás encarnada, fez o que? Cercou a cidade para que não houvesse motim, para que ninguém houvesse talvez se rebeliar contra Babilônia. Cercou, não tem como sair. A terceira tática de guerra: vamos quebrar as portas, vamos tirar proteção. A quarta tática de guerra: vamos derrubar um muro, porque a cidade vai ficar assolada. Lembra de Neemias? E vamos falar isso aqui aos cultos de quinta-feira também. Neemias por 3 dias saiu diante dos seus adversários e na companhia dos seus amigos, rodou durante 3 dias e 3 noites sobre Jerusalém, e visualizou que as portas, proteção, que os muros, proteção, estavam destruídos. Babilônia quer tirar a adoração, Babilônia quer tirar a proteção, e a principal coisa, Babilônia quer tirar a identidade. Lembra quando o chefe dos eunucos, Aspenaz, chegou para Daniel num súbito de soberba e disse: olha, o rei quer te ver, o rei quer contemplar sua face. Você tem inteligência, você tem sabedoria, você tem destreza, porém temos que te fazer uma lavagem cerebral na tua mente. Tudo aquilo que você aprendeu em Israel, em Jerusalém, aos pés dos seus pais na fé, esquece, acaba com isso. Vai se sentar na mesa do rei, vai comer das delícias, vai comer da abundância dos seus alimentos. E o texto diz que Daniel propôs, colocou, intentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Alguém diz aqui que se não se contaminar é simplesmente comer comida, comer churrasco, tomar refrigerante, comer salgadinho, não é nada de comida, porque aquelas comidas era oferecido a entidades, a demônios, espíritos malignos. Então se ele se assenta na mesa da corrupção, aonde a mãe das prostituições ordenava os prazeres e as delícias, eles estavam fazendo pacto com o demônio, ele estava fazendo pacto com entidades. E o texto diz que ele sentou, ele entendeu: não posso fazer pacto com Babilônia. Babilônia vai me oferecer oportunidades, Babilônia vai me oferecer portas, mas eu não posso fazer, porque eu coloco no meu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele diz para Aspenaz: me dá só 10 dias, eu só quero 10 dias, não precisa muito. Vou comer, pastor Eliel, legume, vou beber somente água, e por 3 dias, quantos dias? Melhor dizendo, e por 10 dias, 3 vezes ao dia, multiplique isso aí, dentro
desses 10 dias, 3 vezes por dia, pastor José, era 30 vezes orando. Além dele não comer, não se contaminar, ele tinha o joelho dobrado, e ele entendia o seguinte: não vou comer do alimento, eu não vou beber da comida, não vou fazer pacto com entidades, mas não é só isso, eu tenho que orar, eu tenho que clamar, eu tenho que botar o meu joelho no chão, porque Babilônia é a mãe da prostituição, é a mãe das delícias, dos prazeres, vai oferecer proposta. E o texto diz que quando ele se apresentou diante do rei, o seu semblante era mais brilhoso, era mais excelente do que aqueles que sentaram na mesa. A mãe das prostituições. Aí o texto que nós lemos diz: estava escrito na sua testa. Ou seja, a testa fala de identificação. Aquilo que a gente está vendo, testa. Eis o mistério da grande Babilônia. A mãe, ou seja, a que gera, a que produz todas as práticas abomináveis. Aí o capítulo 18, onde João teve esta visão, ele diz: depois dessas coisas, eu vi um anjo que descia do céu. Tem gente que não acredita que anjo visita, né? Lembra? Um anjo, pastor Renato, um anjo degolou, fulminou 187 mil assírios. Um anjo. Anjos são seres ministradores. Os teólogos batem cabeça agora. Quando a gente fala o anjo está vindo com a bandeja, aí os desgraçadinhos falam: para que anjo? Você não adora anjo. Não é questão de adorar anjo, é questão que anjo é um serviçal de Deus para trazer as mensagens. Pastor, prova na Bíblia. Você nunca vai ver eu pregar nada sem provar. Lembra de quando Daniel colocou no seu coração, diácono Elizabeth, 21 dias para orar, para pedir resposta? Estou sentindo uma graça de Deus aqui. E o príncipe da Pérsia bloqueou, neutralizou, porque Gabriel não é anjo de guerra, Gabriel é mensageiro. 21 dias de joelhos dobrados, e ele achou que a resposta não vinha, presbítero Alex. Mas o texto diz que o Senhor diz para ele: Daniel, meu servo, desde o primeiro dia que tu colocaste o teu coração eu ouvi, mas por causa de quê? Do bloqueio do príncipe da Pérsia, não pude chegar. Então você observa que Babilônia tem táticas de guerra. Primeiro, tira a identidade. Segundo, destrói a adoração. Terceiro, emana, gera todas as práticas de abominações e prostituição. Aí o texto diz que esse anjo, enviado de Deus, numa visão profética, espiritual, que João teve, disse: eu vi um anjo. Diga comigo, um anjo. Está fraco, você está dormindo. Diga, um anjo. Gritou, clamou com alta voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada, casa. Deixa eu explicar para você. Casa é diferente de esconderijo. Casa é a edificação, uma morada fixa, aonde você habita. Esconderijo, o abrigo, é de vez em quando. Pastor, me prova na Bíblia. Eu vou te provar, não vou pregar nada sem provar. Mateus capítulo de número 12, versículo do 43 ao 45. Eles pedem um sinal. Presbítero Roberto, nos dá um sinal. Nós queremos um sinal. Não haverá sinal como o do profeta Jonas, que durante 3 dias ficou no ventre da baleia. Eles queriam um sinal de espiritualidade, de mistério. Meu Deus. Aí
Aí o Senhor fala para ele: porventura, uma casa, um ambiente que está varrido, adornada, vem um valente, mais valente daquele que está dominando a casa, bate no valente, expulsa. Os espíritos que estavam fora vêm, e o estado daquela casa é pior do que o primeiro, porque tem um valente maior do que aquele que está habitando. Casa é moradia, casa é estabelecimento, esconderijo você vai de vez em quando. Isso aqui é extremamente espiritual. Enquanto eu estou pregando aqui, tem uma guerra, tem uma batalha sobre os ares aqui. Tem demônios gritando, berrando: para de pregar. Eu não vou parar de pregar, porque Babilônia vai cair hoje. Se tornou casa, esconderijo, espíritos imundos. O reino das trevas é extremamente organizado. Enquanto você está no culto, conversando, mexendo no celular, debochando, falando mal da mensagem do pregador, falando que os músicos tocam alto, falando tantas coisas, falando que o som está baixo, falando que a mesa da ceia está feia, está arrumada errada. Enquanto você está reparando a saia, o vestido, a gravata do irmão, o diabo só está tramando, só está se organizando. O reino das trevas é extremamente organizado. Olha o que Jesus disse. Perguntaram para ele, evangelista Alexandre: porventura tu expulsa demônio em nome de quem? É de Beelzebu, príncipe dos demônios? Jesus disse: não, jamais, eu não faço isso. Sabe por quê? Vou lhe fazer uma pergunta: porventura demônio pode expulsar demônio? Espíritos malignos podem expulsar espíritos malignos? Não, de forma alguma. Ou seja, o reino das trevas é extremamente organizado. Babilônia é organizada. Babilônia é um sistema, é um pensamento, é um meandro das prostituições. Ele diz: você expulsa demônio em nome de Beelzebu. Jesus diz: não, porque um reino dividido, ele não subsiste. Se tem divisão, tem rachadura. Se tem divisão, espíritos malignos entram e oprime. Uma visão, uma amplitude melhor do texto. Lembra o que Paulo disse a carta aos Efésios: quem trabalha com intercessão e quem trabalha com batalha espiritual, sabe esse texto de cor. Texto aos Efésios, Efésios 6, a partir do versículo 10. O que diz aí, pastor? Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê, pastor? A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, não é contra as pessoas, não é contra os seres humanos, não é contra o meu irmão. Meu adversário não é você, meu adversário é o diabo. O meu adversário não é Adém, o meu adversário é Babilônia. Então, quando a gente briga entre a gente, discute, não tem entendimento, falta de perdão, falta de amor, Babilônia ainda está de pé. Aí Paulo está dizendo assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Resistir, ficar firme. Sabe por quê? No quartel-general de Satanás. Que é isso, pastor? O quartel-general de Satanás. Satanás tem um quartel-general? Sim, tem um quartel-general. No quartel-general de Satanás tem organizações, tem cumprimentos, tem ordem, tem hierarquia. E quem serviu as forças amadas sabe que existe hierarquia. E a hierarquia é esta. Olha o que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra o carne nem contra o sangue, mas contra as astutas ciladas, ou seja, contra as armadilhas, contra os perigos da noite, as setas que voam de dia. Aí ele vai classificando no reino espiritual, porque os principados, potestades e hostes espirituais. Tem classificação? Tem. Diga comigo: principados. Tá fraco. Diga: principados, potestades
e hostes espirituais. Principados é o comandante, é o chefe, aquele que ordena, aquele que dá ordem. O reino das trevas é extremamente organizado. Aquele que ordena, aquele que direciona. Potestades, demônios territoriais. Pastor, que loucura é essa? Bíblia para você. Demônios que tomam conta de ruas. Irmãos, eu estou pregando, tem uma pressão aqui na minha cabeça, parece que vai estourar isso aqui, ó. Tem uma pressão aqui, parece que a tampa da minha cabeça vai estourar, mas eu vou continuar pregando, porque Babilônia vai cair nesta manhã. Principados, demônios-chefe, demônios poderosíssimos. E quem trabalha, pastora Rose, com intercessão sabe muito bem que os demônios mais poderosos são aqueles que não se manifestam, é aqueles que dão ordem. Brinca mesmo de ser crente? Brinca mesmo? Fica mexendo no celular mesmo na hora do culto? Fica vendo TikTok, mexendo no WhatsApp, vendo Instagram na hora do culto? Fica mesmo? Fica mesmo? Principados, potestades, demônios territoriais, demônios que têm trono, que têm governo sobre aquela localidade. Lembra que Jesus disse para a igreja de Tiatira: onde você está, tem um trono, tem governo de Satanás. Você já percebeu que tem alguns lugares que o índice de tráfico de droga é muito grande? Já percebeu que tem alguns lugares que há um espírito de prostituição muito grande? Somente naquele lugar. Você já percebeu que existem alguns lugares, algumas ruas, que tem um índice de pessoas que morrem a facada, a tiro? Você acha que isso é natural, é normal? Você já percebeu que tem famílias que o casamento da mãe não deu certo, o casamento da filha não deu certo, o casamento da neta não deu certo? São tronos, são potestades que são colocadas ali. Você já percebeu que tem lugares que você chega, tem um peso, tem uma opressão, que você sai ruim, carregado, sedado? Mas pelo poder da palavra que vai ser profetizada hoje, levante as duas mãos, as duas. Babilônia vai cair hoje. Segura a mão do irmão que está na sua direita, segura a mão do irmão que está na sua esquerda. Diga para ele: Babilônia vai cair hoje. Babilônia vai cair hoje. Diga: Babilônia vai cair hoje. Pastor, fizeram feitiço para me matar. Babilônia vai cair hoje. Pastor, colocaram meu nome debaixo daquela imagem. Babilônia vai cair hoje. Pastor, colocaram meu nome na sete catatumba. Babilônia vai cair hoje. Pastor, fizeram feitiço com roupa íntima para acabar com o meu casamento. Babilônia vai cair hoje. Pastor, mataram galinha preta, vela vermelha, vela azul, vela de 7 dias, de 14, de 30, de 40. Babilônia vai cair hoje. Pastor, mataram boi, jacaré, elefante, crocodilo para me matar. Babilônia vai cair. Só quem crê dá um minuto de glória a Deus para explodir essa casa. Vai, 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 vai. Enquanto tu adora, tem demônio caído. Enquanto tu adora, tem sepultura sendo fechada. Enquanto tu adora, Babilônia está caindo. Babilônia tem que alabar. Alabar a cantarata. E cantar a fé. Babilônia. Abre a boca e adore a Deus, vai. Abre a tua boca e adore a Deus por 30 segundos, vai. Aumenta o volume de glória, vai. Aumenta o volume de glória, vai. Aumenta o volume de glória, vai. Enche essa casa de glória, vai.
que tu dá, um demônio que cai. Pastor, é jargão de pregador, não. É regra espiritual. Cada glória que tu dá é uma macumba que sai. Cada glória que tu dá é um demônio que bate em retirada. Porque Babilônia vai cair hoje. Abre a boca e adore, vai. Eu vou deixar você adorar, porque tem uma presença de Deus aqui. Tem guerreiros de oração que estão entendendo. Tem guerreiros de oração que estão entendendo. Tem mulheres que estão entendendo. Tem homens aqui no altar cheios que estão entendendo. A influência do mal é real. O diabo não brinca. O diabo seta. O diabo bebe sangue. O diabo mata. Mas chegou o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, para dizer: caiu, 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 caiu. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Babilônia. Tem sepultura sendo fechada hoje. Tem sepultura sendo fechada hoje. Tem laço de infarto sendo cortado hoje. Tem laço. Jesus está cortando laço de infarto agora. Jesus está cortando laço de infarto agora. Sair de casa. Esse casamento é de Deus. Não vai abandonar sua casa. Não vai jogar aliança fora. Não vai terminar esse matrimônio. Por quê, pastor? Babilônia vai cair hoje pelo poder da palavra. Diga comigo, Babilônia. Não, diga até fraco. Diga Babilônia vai cair. Diga: Babilônia vai cair. Vou encerrar. Principados, potestades, hostes espirituais. Esse aqui é a classe mais inferior do quartel-general de Satanás. Os principados, eles são demônios-chefe. Aqueles que dão autoridade. Esses demônios michurucas se manifestam no culto, isso aí é fraco. Se tiver na unção, na autoridade, expulsa. Mas se não tiver, vai passar mal. Os demônios que se manifestam em culto, Beth, são os demônios mais fracos. Porém, os demônios de mais influência. Hostes espirituais significa espíritos que têm o poder de penetrar. Espíritos que têm o poder de se infiltrar. Ele se infiltra em sentimentos, em pessoas, em práticas. Pastor, tu me prova? Irmãos, eu vou te falar quantas vezes for necessário. Nunca vou te pregar sem provar nada. Lembra do texto quando Jesus chegou em Marcos capítulo de número 5? O texto diz: foi necessário ele passar por Gadara. Existia duas especialidades desse espírito maligno ali. Porque existe a diferença de pessoas endemoniadas e pessoas possessas. Demoniadas, pastor Fábio, são espíritos malignos que entram no corpo da pessoa
são chefes da cabeça de demônio, espíritos malignos. Chama o chefe, eu quero o chefe dele. Pastor, está igual a Universal? Não, irmão, isso aqui é libertação. Libertação. Ele estava possesso, o demônio já fazia parte da vida dele, e ninguém conseguia tirar esse espírito maligno. Ninguém. Prendia ele em correntes, ele quebrava. Prendia ele em prisões, ele arrebentava. Ao ponto de o texto diz que ele abria as sepulturas e comia as vísceras dos defuntos. Tem trabalhos de macumbaria que são fortíssimos, feito com crânios de pessoas. Não se escandaliza. Feito até com pelos no corpo de pessoas, para ela morrer de câncer de pele, enfermidades nas partes genitais. Tem pessoas que fazem feitiços com um copo d'água. Daqui a 7 dias a pessoa desce a rampa fria. É o reino espiritual. E aí você brinca na hora do culto. O demônio abria as covas, comia as vísceras dos defuntos. E Jesus atravessou o mar da Galileia e foi. Quando ele viu, ele disse: Jesus, filho de Davi, já vieste nos atormentar? Mas o texto diz que antes dele gritar, ele se prostra e adora. Ele reconhece o poderio do valente mais valente do que ele. Não, você não entendeu. Eu não vou perder para demônio. Eu não vou perder para Satanás. Se o demônio adorou a Jesus, quem sou eu para perder para demônio? Eu vou adorar e vou glorificar. Eu não vou levantar minha mão. Eu vou orar. Eu não vou perder para demônio. Eu não vou perder para Satanás. E ele diz: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Não porque Jesus quis fazer entrevista, não. Qual é o teu nome? Ele diz: Legião, porque somos muito. Mais ou menos de 60 a 72 mil demônios que possuíam o corpo daquele rapaz. Aí olha o que ele disse, interessante. Ele reconheceu: Senhor, tá vendo aquela manada de porco? Faça a gente entrar lá, naquela manada de porco, porque esse lugar nos pertence. Que a gente não possa sair dessa região. Demônio territorial, irmão, que dominam ruas, cidades, ambientes. Os demônios, pela repreensão de Jesus, entram na manada de porco e eles se precipitam. Espíritos malignos que se infiltram na mente das pessoas, nos corações, nas intenções. Obras de macumbaria que são ofertadas a entidade grandiosíssimos, quantidade de dinheiro para matar pessoas, para fechar igrejas. A circunvizinhança aqui da nossa igreja, o local onde a gente reside, você pode dizer mais do que eu. Não vou entrar em detalhe, que você sabe o que eu estou falando. Que quando você entra no culto, eu já tive essa experiência aqui. Eu fecho a Bíblia para orar por você. De ver setas voando. É o trono de Satanás que está nesse bairro. É o império das trevas que domina essa localidade. E quando uma igreja se reúne para adorar, cânticos espirituais. Quando eu digo cânticos espirituais,
baixo, não é do nosso lado, é do lado de lá. Batuques, oferendas, pactos são feitos. Lembra da revelação que pela graça e misericórdia de Deus que eu tive com o pastor no fórum de oração, o qual eu via ele no envolto dentro de um lençol de cima a baixo, e um pacto de sangue fizeram para tirar a vida dele, ou para falir o homem de Deus. São entidades, são demônios poderosíssimos. Por isso que eu não consigo entender um crente que não consegue orar pelo menos 10 minutos de joelho. Não consigo entender isso. Que não consegue jejuar. Você sabia? Sem ofender a religião de ninguém. Porque a gente tem que tomar cuidado com o que fala hoje, principalmente quando está na live. As pessoas pegam e cortam o vídeo e metem um processo. Falam um monte de bobagem. Eu preciso ter cuidado para falar o que eu vou falar aqui. Os babalorixás jejuam, fazem pacto, para quando vão fazer alguns trabalhos, ter efetividade. Aí o crente se empanturra de comida e não jejum um dia. Trabalhos espirituais, quem trabalha com libertação há anos sabe disso. Há um preparo, há uma expectativa, há um pacto, há um culto, há uma divindade que precisa ser entoada. Aí o crente vem para o culto, vem para a presença, vive 20 anos na igreja e o nível de oração dele não aumenta. Ele não consegue tirar 10 minutos para orar, 12 horas para jejuar. É por isso que o trono de Babilônia em muitas casas está fincado, porque há níveis de guerra que você tem que aumentar o seu nível de entrega. Você não vai para uma guerra de alguém que está com fuzil 762 com 38zinho enferrujado. Vai tomar tiro no campo de batalha. Você não vai para uma guerra onde o exército está com canhão, com carro de blindado, e você vai de estilingue. O nível da tua guerra tem que aumentar o nível da tua entrega. E há uma batalha aqui no reino espiritual. Há anjos ministradores que voam sobre esta igreja, sem querer apagar a história de ninguém, mas eu acredito que Adem vai viver um novo tempo neste bairro. Só a diaconisa Luciene que entendeu, irmã Agripina ali glorificou, a irmã lá atrás levantou a mão, você está desligado. Eu creio que Adem vai viver nesse último tempo uma nova realidade. Eu vou falar isso aqui, é loucura, quem quiser pegar, pega. As barracas de cachaça vai ter que fechar, as casas de prostituição vão ter que fechar, as bocas de fumo vai falir, vai falir. E tem demônio lá fora dizendo: para de pregar. Eu não vou pregar, eu não vou parar de pregar. Tem demônio lá fora nas esquinas se batendo: para de falar, eu não vou parar. Por quê, pastor? E o anjo desceu do céu com alvor de autoridade, e o seu resplendor iluminava toda a terra, e gritou em alta voz: caiu, caiu, caiu a grande Babilônia. Vai cair, as macumba vai cair, as macumba vai cair, vai cair, as oferendas que colocaram ao pé dessa entidade vai cair, porque o grandão da Galileia chegou. Quem é de guerra, entra na guerra comigo, vai. Entra na guerra comigo, vai. Entra na guerra comigo, vai. Ela vai. Chacata pra comer, para catar. Já tem gente sentindo dor de cabeça. Tem gente que está sentindo dor de cabeça aí. Tem gente que está sentindo arrepio, vontade
culto de glória. Aumenta, 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 aumenta o volume, aumenta o volume, aumenta o volume. Isso aqui não é jargão de pregador, não. Cada glória que tu dá é um demônio que cai, é um demônio que cai. Abre a boca e adore, vai. Abre a tua boca e adore, vai. Cadê as mulheres de oração? Cadê? Cadê as mulheres de oração? Cadê? Cadê os vasos de guerra? Cadê? Pastor, eu estou com vontade de marchar, marcha. Pastor, eu estou com vontade de pular, pula. Eu estou com vontade de adorar, adora. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Pastor, eu estou arrepiado, é a presença. Pastor, eu estou sentindo o meu corpo tremer, é a presença. O meu corpo está tremendo também. Parece que eu tomei um choque de 380. Pastor, eu estou com vontade de desmaiar, é a presença. Pastor, eu estou com dor de cabeça, é a presença. Ei, essa dor de cabeça vai sair. Essa sensação de morte vai sair. A prostituição vai embora. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Reha, Choreba, Robosser. Eu quero entregar para o pastor para ministrar ceia. Mas o Espírito de Deus está falando: quanto mais a minha igreja me adora, o trono de Babilônia está sendo desmantelado agora. É pena que tem gente que está boiando, está me olhando com essa cara aí, ó, sem perceber, sem entender nada. Que pena que você não entendeu. Mas tem gente que está ligada. E eu estou arrepiado. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Pegou. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Não vai ter morte. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Babilônia. Fica de pé. Fica de pé. Estou sentindo Deus. Pega amarras invisíveis que está sendo quebrada agora. Eu sei que a mensagem é pesada, é intensa. Mas João viu escrito na testa, pastora, na testa. Eis o mistério da grande Babilônia, a mãe de todas as... Eita! Tem gente que está com a cabeça explodindo de tanta dor que está sentindo. Tem gente, pastor Fábio, que parece que tomou um choque de 380 volts. Tem gente, Beth, que quer correr. Se pudesse sair lá na rua, começava a marchar e repreender os demônios. Eis o mistério da grande Babilônia, a mãe de todas as prostituições e práticas abomináveis na terra. Eu vou orar.
verso de 18, Apocalipse 2 diz: um anjo desceu com grande resplendor, e o seu poder, a sua luz. Poder aqui no grego, o evangelista Alex é dínamos, dinamite, explosão, iluminou toda a terra e gritou. Vou fazer um negócio aqui que Deus colocou no meu coração, você vai fazer comigo. E gritou, dizendo: caiu a grande Babilônia. Eu estou todo arrepiado, com vontade de voar. Eu estou todo arrepiado aqui, eu estou todo arrepiado. Eu estou com vontade de ir lá na rua e profetizar lá no meio da rua. Eu falei: Deus, essa mensagem é muito pesada, vai mexer com o reino espiritual. Mas Deus falou assim: hoje, pastor Leão, eu destruo o trono de Satanás que está neste bairro, nesta rua. O trono de Babilônia vai cair hoje. Vai cair hoje. No 3. Contagem regressiva. E o anjo que desceu do céu com grande resplendor, com grande poder, e o seu poder iluminava toda a terra, e gritou com alta voz. Tem gente que diz: pra que gritar, pastor? Pra que adorar? Deus não é surdo, eu sei que Deus não é surdo, mas tem um monte de demônio surdo no inferno que precisa ouvir que Jesus é poderoso. No 3, essa casa vai explodir. Já tem irmã de intercessão ali ligada, pastor. Já tem irmã de intercessão ali ligada. No 3. Você vai gritar bem alto dizendo: caiu a grande Babilônia. Você vai gritar no 3. Levanta a tua mão aí, que eu estou sentindo uma graça. Ai. Eita! Tem demônio se escondendo nas árvores. Tem demônio se escondendo nas árvores. Tem demônio se escondendo nas esquinas. Tem demônio se escondendo nas encruzilhadas. Mas nós vamos gritar dizendo: caiu a grande Babilônia. No 3. Eu vou contar de 1 até 3. E a igreja em Maringá vai gritar. E vai ter demônio sendo pisoteado. Vai ter enfermidade que vai cair. Vai ter sepultura que vai fechar. No 3, Apocalipse, capítulo 18, o versículo 1 diz assim: aleluia. Vou ler a partir do versículo do capítulo 17. Mão levantada, não abaixa a mão não. Apocalipse capítulo 17, o verso de número 5 diz: na sua testa, visível para todo mundo ver, eis o grande mistério da grande Babilônia, que se tornou a mãe das prostituições e das práticas abomináveis na terra. Satanás, escuta aí. Satanás e seus demônios, potestade principal, escuta aí. No 3 tu vai gritar: caiu a grande Babilônia. Em 18, versículo 18, capítulo 18: depois destas coisas eu vi um anjo que tinha um grande poder, e o seu poder iluminava a terra, e clamou fortemente dizendo: no 3, os demônios que estão escondidos nas árvores vai sair agora. O e-mail
Babilônia caiu. Os demônios vão embora. A enfermidade vai sair. A sepultura vai ser fechada. A porta vai abrir. Diga: Babilônia caiu. Babilônia caiu. Enquanto você adora aqui, tem livramento chegando. Tem cura chegando. Caiu a grande Babilônia. Abre a tua boca e adore. Abre a tua boca e adore. Aragacera, abre a tua boca e adore. Recalabara, show e rei. Enfermidades vão desaparecer agora. Enfermidades vão desaparecer agora. Dores no corpo vão sumir agora. Depressão vai sair. Crise de ansiedade vai sair agora. Racaia faraga sica lamantui. Por que, pastor? A igreja no Maringá vai adorar, porque Babilônia vai cair. Diga: caiu a grande Babilônia. Diga: caiu. Diga: caiu a grande Babilônia. Diga: caiu. Caiu a grande Babilônia. Levanta a mão e adore ao Todo-Poderoso.